A gente sempre pode improvisar uma pergunta, mas Danilo, você não acha também que a sua história contraria um pouco as narrativas defendidas pela esquerda? Porque você tem uma origem humilde, se tornou alguém bem-sucedido profissionalmente, em razão do seu talento, em razão do seu esforço, em razão da dedicação. Eles vivem dizendo que isso no Brasil é muito difícil de acontecer, é tão difícil que a pessoa precisa da ajuda do Estado, e você cresceu sem a ajuda do Estado, por meio da sua dedicação pessoal, do desenvolvimento das suas potencialidades. E depois que você se tornou essa figura bem-sucedida, ou mesmo durante o processo, né, porque você sempre fez piada e fez piada com todo mundo, você não se submete à patrulha, não se submete à cartilha que eles querem que todas essas pessoas se submetam, né? A gente vê a revolta que fica o pessoal mais à esquerda, a esquerda mais radical, obviamente há exceções dentro do campo da esquerda também, quando algum negro, por exemplo, e aqui Paulo Cruz veio aqui outro dia e deu vários exemplos disso, se posiciona contra algum elemento da cartilha esquerdista, ou quando um homossexual faz isso. Nos Estados Unidos há vários exemplos dessa patrulha ainda maior contra alguém que seria o público-alvo das ideias de esquerda, mas se rebela. Então a sua própria trajetória é um exemplo disso, né? Como eu disse, eu saí da minha casa para fazer comédia, não fazer militância. Eu comecei a me meter nessa quando eu vi que a militância tava me colocando na parede falando, ó, isso aqui você não pode falar, tá, amigo? Quando o jornalista vinha e falava, qual é o limite do humor? Eu falava, mas que pergunta é essa? Por que ninguém pergunta qual é o limite do funk? Qual é o limite da poesia? Qual é o limite do drama? Por que qual é o limite do humor? Essa pergunta é uma armadilha. Lógico. Porque se eu responder, qual é o próximo passo? Vocês vão multar quando eu passar esse limite? Se eu responder, vocês vão colocar um radar nos comedy club para ver se estamos passando o limite ou não? Então ali eu comecei a perceber, eu que só vim para fazer comédia, não militância, que existia um patrulhamento forte com o que pode ou não pode falar. E eu, de vendo tudo, o jornalista colocava no jornal que eu era uma pessoa odiada, que eu era uma pessoa monstruosa, e o público colocando meu livro entre os mais vendidos, fazendo meu programa ganhar da Globo. Eu falei, peraí, não é o público que quer achar isso, quem é? É o jornalista, mas da onde o jornalista faz parte? De uma patrulha? Que patrulha? Da militância? Que militância? Eu chego no politicamente correto. O que é o politicamente correto? A gente se esquece, a gente acha que politicamente correto é um manual de etiqueta para não cometer gafes, para não magoar pessoas. Mas o politicamente correto nada mais é do que um controle político. Onde uma cadeia política vai definir o que é correto e o que é incorreto. Mas e se eu não concordar com essa corrente política? Aí você é punido, meu amigo. Porque agora o que vale... Vamos trocar, em vez de politicamente correto, coloca religiosamente correto. Para qual lado? Sei lá, muçulmano. Se você fizer qualquer coisa que não for do Islã, você será punido. Mas eu sou cristão, não faz mal. Aqui são tempos religiosamente corretos. E é disso que se trata quando a gente diz politicamente correto. É uma patrulha proibindo você de falar o que você acredita. Você só pode acreditar no que a ideologia politicamente correta quer. E aí eles vêm com as tabelinhas. Fascista. Agora não pode falar isso, Fascista. Não pode fazer piada de gay. Mas ontem o Haddad fez uma piada de gay com o Carlos Bolsonaro. Escorregou. Hoje o Jean Willis está defendendo o Haddad. O Jean Willis está parecendo um compadre Washington. Eu achava que o Jean Willis era contra piadas de gays, porque quantas vezes o Jean Willis veio me dizer que eu sou homofóbico porque fiz piadinha de gay. E hoje ele está defendendo o Haddad, porque o Haddad ontem fez uma piada de gay. Então, no fim das contas, o politicamente correto, além de ser um controle político, é hipócrita. Porque não importa o que você fala, o que importa é quem fala. Se você estiver do lado certo, aí você pode não só fazer piada de gay, como matar gay. Você pode pedir para não fazer uma piada com uma mulher, mas pedir para estuprar Raquel Sherazade. Que tá tudo bem. Então, essa é a hipocrisia do politicamente correto. Se tem uma coisa que eu milito, é contra o politicamente correto. E se um dia isso virar, se um dia o atual governo virar o censor, eu vou estar lá falando que isso tá errado também.